Olá, estudante! Hoje temos uma aula para a gente conversar sobre como assistir uma aula presencial. Eu já publiquei aqui para vocês um vídeo sobre como assistir videoaulas. Hoje eu quero te mostrar algumas considerações que eu tenho enquanto professor e trazendo informações, e apontamentos lá da área da neurociência para te ajudar a assistir uma aula presencial, seja na escola, no cursinho, no inglês, em qualquer lugar, ok? E aí, vamos lá. Primeiro ponto aqui, para a gente começar a entender essa pauta, é a seguinte. Quando a gente fala de como assistir uma aula presencial, a gente precisa antes entender que uma aula é parte de um processo que você vai cumprir, né? Tem toda uma etapa aí. Geralmente a aula, ela costuma ser o primeiro passo, né, na vida do estudante em relação a uma programação de conteúdo, a novos conteúdos. Então a aula começa, na sequência você tem o estudo, ou seja, você tem aula para entender um assunto, depois você estuda sozinho, por conta própria, esse assunto para aprender. Na sequência, você tem as revisões, então existe a revisão depois do estudo, e tem ainda o processo de reforço, que pode também chegar a uma avaliação. Então, tudo isso aqui costuma acontecer depois da aula. Existe isso aqui como consequência. Então imagina, você foi para a escola, para o cursinho, para qualquer lugar que tem aula. Depois que você assiste uma aula, né, ele inicia lá um processo de aprendizagem. Depois disso você estuda. Esse estudo é para quê? Para você aprender. Depois que você aprendeu, você começa a esquecer algumas coisas. Então a revisão vai servir para quê? Para você manter essas informações. O reforço vai servir para você pegar aqueles pontos fracos, aquilo que você não entendeu e melhorar. E a avaliação, ela vai ter qual propósito? Ela vai servir para diagnosticar a sua aprendizagem. Então vamos primeiro calibrar aqui. A aula vai servir para você entender um assunto, o estudo no geral para você aprender com mais profundidade, a revisão é para você manter o que aprendeu, o reforço é para você pegar as suas lacunas de aprendizagem, porque por mais que você tenha uma aula e tenha estudado, não necessariamente você vai entender tudo de primeira, não necessariamente você vai ter a mesma qualidade de aprendizagem para tudo, né? Então, de vez em quando é importante fazer reforço. E a avaliação? Uma nota vai te servir como o quê? Como um diagnóstico de aprendizagem. Então, você tem que lembrar primeiro disso, tá? A aula é só um momento desse processo. E aí, o seguinte, fui lá para minha aula. Como é que eu faço agora para aproveitar bem esse momento? Para começar, né, vamos lembrar que a aula, então, tem para você esse papel de promover a compreensão. Qual que é o teu objetivo na aula enquanto aluno? Aqui você é aluno, né, vamos pensar que o teu papel aqui é de aluno, ainda não de estudante. Então, você, enquanto aluno, o teu objetivo é o quê? É compreender um novo conteúdo. E a função do professor, nesse caso, é dar a instrução, é fazer o ensino, né? É tentar te ajudar a aprender. Então, aqui a gente vai dizer que o papel do professor é fazer a instrução de um conteúdo. E o professor faz isso de que jeito? Basicamente, o que o professor vai fazer é o quê? Ele vai pegar um conteúdo novo, alguma coisa que para você tá fora da sua compreensão, digamos que seja isso aqui representado, né, nesse esqueminha. Repara, esse professor tá pegando lá um negócio esquisito aqui, que tá lá na cabeça dele. E o que ele tá fazendo durante uma aula? Ele tá traduzindo isso para você em algo que possivelmente faça sentido. E aí para você, né, o que vai acontecer se você aproveitar a aula? Você vai usar isso aqui que está na tua cabeça. O que é esse desenho aqui, esses pontinhos conectados? Imagina que isso aqui é o que a gente vai chamar de conhecimento. Esse conhecimento, basicamente, é o quê? É uma rede de informações que você já possui, é um esquema mental, certo? Vamos chamar esse conhecimento aqui de conhecimento prévio. É aquele conhecimento que você já tem. Então, quando o professor ele começa a dar uma aula, ele está lançando para você, ó, essas bolinhas novas aqui. E essas bolinhas novas são as novas informações. Qual é o objetivo desse momento?
é pegar essas bolinhas novas e conectar essas bolinhas entre si. Por exemplo, então se eu estou aprendendo lá um conteúdo novo sobre evolução, numa aula de biologia, as novas informações sobre evolução, elas precisam fazer sentido entre elas. Elas precisam se conectar de alguma forma. E para eu entender, ou seja, para acontecer a compreensão, essas informações precisam também, se conectar com os meus conhecimentos prévios, porque isso aqui é base de aprendizagem, certo? Você aprende um novo conteúdo quando esse novo conteúdo se associa com aquilo que você já sabe, tá? Vamos lembrar. Conhecimento prévio é o que mesmo? É aquilo que você já sabe, é aquela informação que você já tem consolidada e guardada na sua memória. Então, o primeiro ponto é esse. E aí, o que vem como consequência disso? Como consequência disso, vem a sua parte, o seu papel. Como que você faz para assistir bem essa aula e aproveitar bem esse momento? Basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer para compreender esse novo assunto é tomar cuidado, antes de tudo, com a sua atenção. A atenção é a sua capacidade cognitiva de direcionar seus pensamentos. Então, se você está assistindo uma aula nova, com novos conteúdos de biologia sobre evolução, a tua mente, o teu pensamento, a tua memória de trabalho precisa estar conectada nisso, precisa estar atenta nisso. Do contrário, você não vai aprender. E aí, o que eu te recomendo para trabalhar a sua atenção? Eu tenho aqui pelo menos algumas considerações. O primeiro delas é o que envolve o seu celular. O celular, a simples presença dele na sua frente durante uma aula, se ele estiver em cima da carteira, no seu bolso, na sua mão, ele já é suficiente para atrapalhar completamente a sua atenção, por mais que você não admita isso. Por quê? O celular, ele é um instrumento social, ele te dá acesso a redes sociais, a jogos, a qualquer coisa. E geralmente ter um celular em mãos vai fazer você querer usar o celular. E isso vai aumentar o que a gente chama de carga cognitiva. O simples fato de você tentar, por exemplo, não usar um celular vai fazer você ter que controlar esse impulso de querer usar. Enfim, tem aí uma vasta pesquisa na área de neurociências. Isso já é quase praticamente um consenso mundial hoje, né? As escolas estão começando a proibir o uso, entre os pré-vestibulares, os pré-concursos, enfim. Há uma recomendação geral para que, enquanto você estuda, enquanto você assiste aula, enquanto você revisa, enquanto você faz aí qualquer coisa que exija qualidade atencional, é importante não usar o celular, tá? Então a primeira coisa é, tira o celular da tua frente, guarda na mochila, porque ele vai atrapalhar a sua atenção. E se atrapalhar a sua atenção, ele vai reduzir a sua capacidade de compreensão. E se acontecer isso, o que vai acontecer depois? Uma aula ruim vai gerar um estudo ruim, que vai dificultar lá na frente uma revisão, vai te dar muito mais trabalho de reforço, talvez você nem dê conta de reforçar tanta coisa, e aí lá no fim das contas, uma avaliação também não vai ser essas grandes coisas. Então, o primeiro ponto é o celular. Segundo, para trabalhar a sua atenção também, lembre da questão de sala de aula. Sala de aula é um ambiente social, então presta atenção aí nos seus colegas. O que acontece? Eu vejo isso muito no cursinho, por exemplo, no pré-vestibular. Por mais que você esteja lá motivado para estudar, né, você quer passar, enfim. Às vezes a presença de um colega perto de você, especialmente alguém que você gosta muito de conversar, pode também te atrapalhar. Por mais que você não admita, isso acontece. Então, na medida do possível, durante uma aula, se você é o tipo de pessoa assim, que está muito conectada em alguém, que vai querer conversar, vai querer compartilhar alguma coisa, vai fazer uma gracinha, presta atenção nos seus colegas. Né? Se possível, sente longe dessas pessoas, só pelo menos durante o horário da aula. Outro ponto é água. Muitos estudantes ignoram o impacto que a sede provoca na sua atenção e o quanto isso atrapalha o aproveitamento que você tem numa aula. Por exemplo, se você está assistindo uma aula e te dá sede, ficar com sede vai atrapalhar a sua atenção. Se você tiver que sair para pegar água, para beber água, para, enfim, encher uma garrafinha ou tomar uma água no bebedouro, isso aqui vai interromper a tua aula. Então, levar uma garrafinha de água pode parecer besteira, mas vai ajudar demais
a você manter a tua atenção durante uma aula, certo? Porque se eu tiver com sede, atrapalha. E se eu tiver que sair de aula, eu perco o raciocínio. Tem gente que às vezes, assim, não entende, né, que numa aula de matemática, por exemplo, no meio da explicação de alguma coisa lá, de um raciocínio matemático, se você levantar para sair, para ir no banheiro, para tomar água, na hora que você volta, você já perdeu completamente. E às vezes, você pode perder completamente o sentido daquela aula e depois, na hora de estudar, você vai sentir que não entendeu nada. Por isso que professores de matemática, professores de física, muitas vezes, eles não deixam ninguém sair da aula, né? Não permitem que ninguém saia. Muitas vezes porque se você sai no meio da aula, você perde aí alguma coisa. E aí, se você perdeu alguma coisa, é difícil sozinho retomar o conteúdo. E por fim, para melhorar também a tua atenção em aula, presta atenção nas tuas canetas. Aqui nessa aula, por exemplo, eu estou usando 3 canetas, porque eu quero deixar uma coisa ilustrada para você. Porém, para você, durante as tuas aulas, seja onde for, o que eu te recomendo? Que você tenha só isso aqui, ó. Tenha somente uma caneta azul para fazer anotações e, quando muito, uma vermelha para quem sabe fazer uma observação ou outra, certo? Eu digo isso porque eu dou aula no ensino médio também. E lá no ensino médio eu vejo aquela galera que pega aquele estojo gigante que tem 36 cores de caneta. E aí a pessoa fica, às vezes, prestando atenção em qual cor vai usar para escrever o título do resuminho. Aí qual cor eu vou usar para puxar a seta? Qual cor eu vou usar para escrever não sei o quê? E aí nesse manuseio de instrumento, de material, você se perde, tá? Então, lembre disso. Na hora de fazer a anotação de sala de aula, você precisa ser muito objetivo. Então, para isso, facilita a tua vida usando só 2 cores, tá? Então, caneta de apenas 2 cores. Usa uma caneta preta ou azul para fazer as anotações gerais e, no máximo, uma vermelha para puxar ali uma informação, um detalhezinho extra, ok? Então, primeiro ponto é esse. Segundo ponto, digamos que a aula ela vai ser o teu primeiro contato com um novo conteúdo. Existe a possibilidade de você usar as aulas como um momento de revisão, caso você já estude fazendo antecipação, mas aí já é outra realidade. Então, digamos que a aula ela serve para quê? Né? Ela vai te dar uma instrução seguindo uma organização. Então, você vai ter, por exemplo, a aula 1 de biologia, que vai ter um determinado conteúdo. Gradualmente, de forma lógica, você vai ter depois a aula 2, que vai continuar, vai complementar, vai expandir o que você viu na aula 1. E aí, gradualmente, aquilo que você viu na aula 1 e 2 pode servir de pré-requisito para você entender o que vem na aula 3 e assim por diante. Então, ter anotações para acompanhar as aulas é importante também por isso, para você ter essa trilha de aprendizagem, né? Ou seja, toda aula é geralmente baseada numa programação de conteúdo. Essa programação de conteúdo é o que está na apostila, no sumário, na ementa do curso, alguma coisa assim. Então, essa programação de conteúdos precisa ficar claro. Então, você tem que saber. Se eu vou ter aula hoje, é aula de quê? Se eu vou ter aula amanhã, é aula de quê? Se eu tive aula ontem, foi aula de quê? E aí, por isso, é muito importante que você tenha, para acompanhar as suas aulas, algum tipo de anotação. A anotação aqui, ela vai fazer um papel de quê? Ela vai fazer o papel de, primeiro, fazer um registro. Esse registro no sentido justamente de quê? De entender qual foi essa jornada. Você tem que ter registros daquilo que foi a tua aula 1, daquilo que foi a tua aula 2, aula 3 e assim por diante. É importante você ter registrado o que já passou, o que está acontecendo agora e ter uma noção do que vem pela frente. E essas anotações, para funcionar numa aula, ela não pode ser qualquer tipo de anotação. Tem muita gente que fala assim, Thiago, eu não consigo prestar atenção na aula e fazer anotações ao mesmo tempo. Ou eu presto atenção, ou eu faço anotação. Inclusive, não vale a pena, né? Se você é o tipo de aluno que faz aquelas anotações super detalhadas em aula, mas isso te custa a atenção, do tipo, ó, eu anotei tudo, mas eu não entendi nada. Aí não faz sentido, certo? Então, qual é o tipo de anotação que eu geralmente recomendo para você, aluno, fazer durante uma aula? Você vai fazer anotação em tópicos lineares, ou seja, uma coisa depois da outra. Como é que funciona isso?
Basicamente, você vai precisar, vou até te mostrar um pronto aqui. Você vai precisar só de uma folhinha, inclusive pode ser uma folhinha branca. E aí vamos imaginar que aqui você está tendo uma aula de biologia sobre evolução. O que você vai fazer na sua anotação? Você vai escrever lá, biologia, evolução, vai colocar aqui, né, uma referência para identificar. Então é importante você colocar o quê? De onde que está vindo a tua aula. Então digamos que essa minha aula, ela veio lá do livro 1, capítulo 5, de biologia, cujo tema é evolução. É importante deixar claro quando aconteceu, né, em que momento. Então digamos aqui que no dia 19 de fevereiro de 2024 eu tive a aula do capítulo 5 de biologia, ok? E aí durante a aula o que eu faço? Eu faço anotação em tópico. O que é anotação em tópico? A gente chama isso aqui, ó, de resumo do preguiçoso. Basicamente, o que é isso? É você fazer uma lista de compras, né? É basicamente você fazer uma listagem de quais são os temas que o professor está trabalhando. Então, se o professor está começando lá uma aula de evolução, digamos que a primeira coisa que ele vai falar são os fundamentos da evolução. Então, o que eu vou escrever? Eu vou só escrever fundamentos. Aí eu botei aqui um asterisco para dizer que isso aqui, por exemplo, é um tópico principal. Digamos que asterisco sempre quer dizer o quê? Início de um tópico. Então, repara que no final das contas, o que eu tenho aqui nessa minha anotação? 3 grandes tópicos. E aí lá nesse primeiro tópico de aula, o professor começou a falar dos fundamentos da evolução. E por lá ele explicou qual é o conceito, o que é adaptação e o papel do meio ambiente no processo. Eu anoto isso. Só que eu só anoto isso. Repara que na anotação em tópicos, eu não vou necessariamente explicar alguma coisa. Eu simplesmente vou colocar ali evolução, né? Vou fazer esse tracinho para indicar o quê? Que esse aqui foi o primeiro subtópico dentro desse tópico de fundamentos. E aí o professor foi lá e explicou o que é evolução. Ele deu lá o conceito. Por enquanto, eu não vou escrever muita coisa, eu não vou explicar nada. Eu só vou anotar que isso foi falado. Na sequência, o professor explicou o que é adaptação. Beleza, eu coloco ali. Na sequência, ele falou do papel do meio ambiente nesse processo todo. Beleza. Se nesse momento a minha atenção permitir, eu posso escrever lá alguma coisinha. Eu posso dizer, por exemplo, que evolução é a mesma coisa que falar em mudança. De repente, a palavra-chave para entender a adaptação é ajuste. Pronto. Isso é o que eu vou anotar no máximo dentro da minha estrutura de tópico. E aí, o que vai acontecer na sequência? O professor continuou dando a aula. E nessa aula, ele falou sobre evidências, as evidências da evolução. Aí tá, eu vou lá, faço um asterisco, coloco que agora a pauta são as evidências. E na sequência, o professor fala que as evidências são os fósseis, anatomia comparada e bioquímica comparada. Tem outras, tá? Mas aqui só para simplificar. E aí, digamos que lá dentro de fósseis, ele falou o quê? Eu tenho lá as estruturas e os vestígios que servem como fósseis. Então, eu vou só listar, eu não vou explicar. Depois ele fala da anatomia comparada, explica o que é analogia, homologia e estruturas vestigiais. De novo, eu só vou listar, eu não vou explicar. Então, como isso aqui é um tipo de anotação muito curta, muito rápida de fazer, eu tenho certeza que você vai conseguir fazer enquanto assistir a aula, sem que isso prejudique a sua atenção. O que isso aqui te ajuda? Primeiro, que isso vai servir de registro. Segundo, fazer essa anotação em tópicos vai fazer o quê? Vai servir para basicamente você dividir e organizar. Dividir e organizar essa informação. Organizar e dividir significa o quê? Significa compreender. Olha esse detalhezinho. Compreender significa dividir e organizar. Então, enquanto eu tenho uma aula de um novo conteúdo, esse conhecimento, ele é cheio de informações, ele é todo estruturado, ele tem uma sequência, ele tem uma organização. Então, fazer anotações para dividir e organizar vai favorecer o quê? Vai favorecer a minha compreensão. Além do que, isso pode aliviar o que a gente chama de memória de trabalho. Como assim? O que é memória de trabalho? Memória de trabalho, simplificando, é basicamente uma parte do seu cérebro, que é um espaço no teu cérebro que você usa para pensar. Então, a memória de trabalho é uma memória de curto prazo, onde você mantém uma informação, manipula essa informação. Então, enquanto o professor vai te dando novas informações, você precisa ir juntando, guardando e manipulando essas informações. Você usa a tua memória de trabalho para isso. E fazer anotações alivia a carga,
Porque imagina só, durante uma aula de 50 minutos, 1 hora e meia, é muita coisa para você guardar na cabeça. Então, é importante você usar o papel como um suporte. A escrita, ela materializa teu pensamento e ela alivia esse momento, certo? Então, primeiro ponto, fui para minha aula, prestei atenção e fiz anotações. E aí vem o seguinte, se eu tenho uma anotação feita para a aula, olha o que acontece agora. Digamos que eu estou vendo aqui o capítulo, né? A gente viu aqui no meu exemplo, que eu tô ali estudando o capítulo 5, né? Vi o capítulo 5. Então, imagina que eu já vi lá, já estudei o capítulo 1, eu já estudei o capítulo 2, o capítulo 3 e o capítulo 4. Então, se hoje eu tô aqui na minha aula sobre o capítulo 5 de biologia, o que seria interessante eu fazer antes dessa aula começar? Lembrando, né, que todo conhecimento novo depende de um conhecimento prévio. Repara só, se eu vou agora assistir a aula 5, o que eu faço para melhorar a minha compreensão durante o momento da aula 5? Se eu quiser facilitar a minha vida enquanto aluno, eu posso basicamente fazer o quê? Eu pego a minha anotação, ou seja, o meu registro, lá da aula 1, e rapidamente eu dou uma lida antes da aula. Então, eu faço o quê? Eu leio o conteúdo, né, ou as anotações da aula 1, da aula 2, da aula 3 e da aula 4. Fazendo isso aqui, o que aconteceu? Eu usei uma estratégia de estudo chamada de retomada. Com a retomada, o que aconteceu? Eu coloquei à tona, em 3 minutos, eu coloquei à tona aqui na minha memória de trabalho todos os conteúdos, todos os conhecimentos prévios. Então, eu evidenciei isso aqui. Evidenciando no meu cérebro tudo que eu já vi sobre biologia até o momento, nas aulas, é muito mais fácil colocar na minha cabeça e conectar novas informações quando esse conhecimento prévio está ali, evidente. Então, fazer retomada antes da aula, pode ser minutos antes da aula, pode ser horas antes, mas assim, digamos que você chegou na aula e o professor tá ali, ele chegou, tá arrumando ali a lousa, deu um oi pra você, não sei o que, aquela coisa, tá chegando ali. Naqueles minutinhos ali de enrolação antes de começar uma aula, você pode rapidinho fazer uma retomada. Por isso que é interessante ter anotações, certo? Se você não quiser fazer uma retomada de tudo, faça pelo menos do último conteúdo. Dos 2 últimos já tá bom, ok? Isso vai facilitar demais a aula. Depois, o que mais que eu faço? Dentro das anotações, eu posso utilizar também esse momento para fazer o que a gente vai chamar de testes de recuperação. O que é isso? Recuperação. Aqui a gente pode utilizar uma estratégia que a gente chama de interrogação elaborativa, que basicamente é fazer o quê? Significa você, durante a sua aula, fazer perguntas ativamente, pensar sobre o conteúdo e fazer isso de forma anotada. Então, o que é um teste de recuperação? É basicamente você fazer ali durante a aula, naqueles tópicos mais importantes, nos momentos mais importantes, você fazer perguntas. O professor vai te fazer perguntas durante a aula, mas é importante você mesmo se questionar. Então, por exemplo, eu estou lá tendo aula de evolução. Eu posso lá escrever na minha anotação o que é pressão seletiva, qual a diferença entre Lamarck e Darwin, quem evolui, população ou organismo, não sei o que, entende? Então, durante a minha aula, eu posso fazer ali uma listinha de 1, 2 ou 3 perguntas que sirvam para quê? Para eu pensar sobre a aula, para ver se eu estou prestando atenção, para ver se eu estou compreendendo. Basicamente, se eu fizer lá 1 pergunta, 2 perguntas, 3 perguntas, se eu consigo fazer perguntas sobre o conteúdo, quer dizer que eu tenho uma compreensão. Se eu estou vendo um conteúdo ali na aula e eu não consigo fazer nenhuma pergunta sobre isso, isso quer dizer que eu não estou entendendo nada. Então, fazer esses testes ajuda demais, demais, demais na sua compreensão. E, por último, para você aproveitar esse momento de aula presencial com um professor, pode e vai acontecer o seguinte. Digamos que alguma coisa ali na sua compreensão não está acontecendo. Você ficou ali com uma dúvida. Se você tem dúvida durante uma aula presencial, pergunte para o professor. Então é muito importante
você fazer suas perguntas no momento certo, quando a dúvida surge, para aproveitar a experiência, né? Para aproveitar a expertise do professor para fomentar essa dúvida. Porque o que acontece? Se eu ficar com uma dúvida no meio da aula, olha o que vai acontecer. Você tem ali, por exemplo, uma informação. E essa informação, digamos que ela não conectou em nada. Você não conseguiu fazer essa conexão. Sem essa conexão, você até tem uma informação por ali, mas ela não tem sentido. Quando você pega um conhecimento novo e não consegue associar a um conhecimento prévio, essa informação perde o sentido. Esses dias, dando uma aula de reforço para um aluno, eu estava revisando biologia com ele, e eu falei, cara, você lembra o que é síntese... aliás, eu perguntei, você lembra o que o ribossomo faz? Ele falou, eu sei que o ribossomo faz síntese proteica. Aí eu falei, tá, mas e aí? O que é isso? Você sabe o que é isso? Ele falou, não, só sei que o ribossomo faz síntese proteica. Então, assim, saber que o ribossomo faz síntese proteica é uma informação que esse aluno decorou, mas é uma informação que não conectou com nada. Justamente porque não conectou com nada, não tem sentido para ele. Então, quando uma coisa fica ali meio sem sentido, você tem que perguntar para o professor, e o professor provavelmente vai ter a expertise de resolver esse problema, de te dar um exemplo, de te ajudar a conectar essa informação aos seus conhecimentos prévios. Se isso acontecer, aí você passa a compreender o assunto. E assim, não tenha medo de perguntar, não sinta que é um incômodo. Eu sou professor de ensino médio, de cursinho, de pré-vestibular, e eu posso te garantir, cara, todos os professores adoram responder perguntas. Quando a gente está dando aula e ninguém faz pergunta, isso dá um vazio na nossa alma. Então, assim, faça suas perguntas, tire suas dúvidas, porque isso vai fazer bem para você e eu te garanto, vai fazer bem para a aula do professor, tá bom? Então, na medida do possível, se você tiver dúvidas, tire suas dúvidas, ok? E aí, com isso, eu acho que você já está no ponto para tirar bom proveito das suas aulas. Esse vídeo já está bem comprido, né? Então, eu diria que para assistir uma aula presencial, é isso. Primeiro, você tem que entender o papel da aula, tem que entender a posição da aula dentro da sua rotina, certo? Tem que entender que durante uma aula, a grande coisa que você faz é prestar atenção, porque com essa atenção, você consegue conectar as novas informações do seu conhecimento prévio. Para prestar atenção, não esqueça do celular, dos colegas, de levar água e de só usar 2 canetas. Não esqueça de fazer anotações, de fazer um registro, né, das aulas para você ter ali essa programação de conteúdos. Não esqueça de fazer anotações em forma de tópicos para facilitar a sua vida, facilitar a sua memória de trabalho. E não esqueça de fazer retomada, se possível, certo? Antes de toda a aula, faça a retomada para colocar esse conhecimento prévio ali à tona. E por fim, se possível, nas anotações, faça testes de recuperação que você pode depois, inclusive, utilizar para fazer retomadas, tá bom? Então, com essas considerações que eu fiz, eu tenho certeza que a sua aula vai ser muito melhor, tá bom? Se você tiver mais alguma consideração, se você acha que faltou alguma coisa, fala comigo, certo? Deixa um comentário. E não esqueça, esse modelo de sequência que eu estou passando para você aqui é considerando que a aula vai ser o primeiro movimento. Tem pessoas que fazem estudo de antecipação e utilizam a aula como um momento de revisão para realmente fortalecer algumas coisas e tirar principalmente as suas dúvidas com o professor. Mas aí já é outra abordagem, a gente fala disso em outra aula, tá bom? Espero que você tenha gostado disso aqui. Se você puder, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com outros amigos para ajudar esse tipo de informação a se espalhar por aí.